Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Sejam bem-vindos. Vocês puderam ver no vídeo inicial algumas informações sobre a logosofia que completa este ano 90 anos, criada pelo pensador e humanista Carlos Bernardo González Pecotti, e a instituição, a Fundação Logosófica. Esta atividade é realizada pela Fundação Logosófica de Florianópolis. Para nós, estudantes dessa ciência, sempre é uma alegria estar com vocês e apresentar o que vivemos e experimentamos com esse estudo, que é o conhecimento logosófico. É um sentimento humano esse de querer compartilhar e transmitir o que se aprende, não é mesmo? E também um objetivo desta instituição. Então, eu vou convidar a Bruna, que vai falar com vocês qual o objetivo dessa atividade. Então, Bruna, com você. Boa noite, Cidinha. Boa noite a todos. Então, o propósito de apresentar para vocês o que estamos vivendo e experimentando surgiu com o estudo do livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, ao longo deste ano. Nesse livro, o autor lista muitas deficiências que se apresentam na psicologia humana e que dificultam a condução da nossa vida. Ele também apresenta técnicas de como devemos fazer para ir neutralizando e até eliminando essas deficiências da nossa mente e colaborando com a formação da mente da criança. Mas o que seriam essas deficiências? Qual é o conceito de deficiência? A logosofia chama assim ao pensamento negativo que, enquistado na mente, exerce forte pressão sobre a vontade do indivíduo. Então, irritabilidade, impaciência, egoísmo, intolerância, esses são alguns exemplos de deficiências. Nós fazemos parte de um grupo de estudantes de logosofia e ao longo desse ano, então, temos estudado cada uma dessas deficiências. E como todas somos mães, temos vivido muitas experiências especiais ao trabalhar combatendo essas deficiências em nossas vidas e também na vida dos nossos filhos.
Muitos dos que estão aqui hoje participaram da atividade da semana anterior. Desafios e conquistas na arte de educar os filhos. E é uma alegria recebê-los novamente. Hoje, então, estão aqui com a gente as estudantes e investigadoras dessa ciência. Lia Kubelka, Simone Gonçalves, Cassiane Bertaioli e Ângela Becker. Hoje a gente vai começar com a Ângela. Ângela, como a gente faz para conhecer a atuação de uma deficiência? O que a levou a observar internamente? Então, Bruna, essa é uma pergunta que a gente sempre precisa se fazer, né? Por onde começar? E eu me pergunto como, então, enxergar a realidade dessas deficiências atuando dentro de mim. E um segredo, assim, que eu vejo é eu observar as consequências que essas deficiências têm nas minhas palavras, na minha atitude. E esse olhar para dentro que a Logosofia tem me ensinado é algo, assim, muito transformador. Não só de eu perceber o que eu penso, mas também identificando o que eu sinto. E aí eu queria contar um pouco, assim, de uma experiência que me marcou muito, que eu vivi um dia de supermercado que certamente todo mundo já viveu algo semelhante, né? Tudo ia bem, seguindo a lista de compras pelos corredores do supermercado, quando o telefone tocou, e eu atendi um tanto surpresa, porque era um familiar que não me liga com tanta frequência, né? E eu estava muito feliz, assim, por aquela ligação, mas eu logo percebi pelo tom de voz que não era uma ligação para saber como eu estava. E percebi que ele começou a reclamar, a falar de uma outra pessoa querida, coisas que eu não estava gostando de escutar. E a minha vontade foi desligar, de dar uma desculpa qualquer e terminar logo aquela ligação, né? Eu comecei, assim, a ficar muito incomodada internamente, porque eu, sinceramente, esperava uma conduta mais madura daquela pessoa. E aí, quando eu percebi que não ia dar para deixar para depois, aí eu larguei as compras e fui procurar um lugar melhor para poder falar e resolver aquele assunto. Então eu já estava com as frases prontas, né, para dar aquela lição de moral, para falar tudo que eu pensava que aquela pessoa precisava ouvir. E interessante foi ver, assim, que nas minhas justificativas eu tinha todos os motivos para ter razão, né? E o que acontece quando a gente acha que tem razão, né? E uma coisa que eu vejo é que parece que sempre a minha razão é maior do que o outro, né? E não vou nem dizer maior, porque eu acho que nessas horas a gente nem pensa que o outro também pode ter alguma razão, né? E eu vejo que a posição que muitas vezes eu me encontro é de querer impor aquilo que eu penso que está certo, a minha parte de razão, e impor para o outro. E muitas vezes essa imposição vem um tanto de violência junto. Então, naquele momento, eu lembro, assim, que os pensamentos dentro de mim falavam: você tem que falar para ele, não está certo essa conduta, você tem que ensinar a ele que não está certo ele fazer assim. E com esses pensamentos na mente, né, me sentindo assim, a dona da razão, eu liguei outra vez. E o telefone tocou e ele não atendeu. E eu gosto, Bruna, de pensar assim, que as coisas não acontecem por acaso. Aqueles poucos segundos, né, de silêncio, de eu olhando para o telefone sem conseguir falar, sem atender, foram muito transformadores. E eu vi que o tempo é muito precioso, é um grande agente de transformação interna também. E aí eu percebi que dentro de mim, eu comecei a enxergar esses pensamentos das deficiências atuando, né? Esses pensamentos negativos, eu vi a indignação, a impaciência, a soberba, a irritabilidade. E quando eu consegui enxergar, parece que eles se aquietaram, se acalmaram, e aí surgiu uma reflexão. E eu me perguntei assim: o que está te movendo, Ângela? Né? Será que é realmente uma vontade de querer ajudá-lo? Será que é o amor que tu sente por ele, né, que está te movendo a querer ajudar? Ou é uma vontade de querer ter razão e só assim mostrar que ele está errado?
E aí, quando eu liguei de novo, né, eu já sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Eu estava conseguindo identificar essas duas forças, que é uma força do bem e uma força do mal, né? Que estavam ali lutando dentro de mim. E uma pergunta que eu me faço, assim, como então que eu vou saber se a forma com que eu estou me movendo está sendo guiada por essa força do bem ou por essa força do mal? E um segredo para mim é identificar as consequências que as minhas atitudes têm. Então, se as minhas palavras e se as minhas ações foram realmente movidas por uma força do bem, elas levam junto, né, de si o amor, a verdade e a consequência que provoca no outro uma ação positiva também. Mas quando é o contrário, né, quando as minhas palavras são movidas pelo mal, eu estaria levando uma força negativa, as minhas palavras seriam de violência. Certamente aquelas palavras que eu estava pronta para falar antes eram palavras violentas. E que reação que teria provocado naquela pessoa querida, né? Eu vejo que certamente ele teria reagido muito. Ele teria reagido e respondido com mais violência ainda. E isso é algo que eu vejo que o mal, essa força do mal, ela separa. E o bem une. Então, tudo isso aconteceu dentro de mim, naqueles poucos minutos. E aquele tempo precioso, eu consegui conter a impulsividade, que me levaria a expressar todos esses pensamentos nocivos, sem essa reflexão. E certamente eu teria me arrependido depois, né? Então, voltando, já conseguindo de novo falar com esse familiar, foi muito gostoso, porque eu consegui escutar tudo que ele tinha para falar sem nenhuma reação, sem nenhum pensamento negativo dentro de mim, sabe? E eu vi, assim, que certamente ele tinha a razão dele também, né? E aí eu consegui escolher as palavras mais doces para falar, para ajudá-lo a não dar um valor tão extremo àquele fato que parecia pequeno agora, a ele olhar também para o outro lado, e a saber também que um sentimento é muito mais forte do que muitos pensamentos, né? E poucos minutos depois, a gente estava até dando risadas juntos. E foi muito feliz, assim, foi muito gostoso esse momento, porque eu lembro de ter desligado o telefone com um sorriso no rosto, né? Com os olhos cheios de lágrima e com um sentimento de amor e de gratidão muito grande no coração por ter conseguido viver aquela realidade de uma forma diferente, né? Então eu vejo o quanto que eu consegui identificar a ação desses pensamentos negativos, dessas deficiências dentro de mim e conseguir saber que caminho fazer para debilitar essa força negativa, né, que tanto prejudica a minha vida e a convivência, tem sido muito importante para mim, não só na convivência, mas na minha vida como um todo, né? Ângela, que importante esse trabalho, né, de identificar a deficiência dentro. E no próximo bloco, então, você pode trazer como que essa vivência colabora na missão de educar. Agora, Simone vai contar para a gente um pouco do que tem aprendido sobre a displicência. O que levou você a escolher essa deficiência para estudar, Simone? Boa noite. Então, nós estamos estudando na reunião do nosso grupo o livro Deficiências, né? Como a Cidinha e a Bruna trouxeram. E eu me surpreendi ao estudar essa deficiência displicência. O autor, Gonzales Picotti, ele define como, né? Displicência imprime nos gestos, palavras e atitudes da pessoa uma modalidade pouco grata, que a define como descortês e insociável. O displicente se compraz em adotar posturas desdenhosas e indiferentes. Então, eu me interessei
por estudar essa deficiência, pois muitas vezes eu sinto que eu me recolho ao invés de ser expansiva. Sentia que às vezes deixava de agir, de manifestar o que sentia ou queria, por me acomodar. Acabava sendo dominada por um pensamento. Melhor não. Será? Vai dar trabalho? O que o outro vai pensar? E depois eu ficava com um incômodo interno. Por que não tive uma atitude diferente? Então eu comecei a observar os momentos que isso acontecia. Quando deixo de manifestar o que eu acho certo. Deixo de levar um bem. Observei que às vezes nesses grupos de WhatsApp, muitas vezes deixo de me expor, o que é bom. Mas quando deixo de manifestar o que poderia ajudar o outro, eu deixo de levar um bem. Outra forma que essa deficiência me impediu de fazer um bem foi um dia quando eu estava caminhando com uma amiga, que é pediatra, e vimos uma babá passeando de carrinho com um bebê. Acho que a criança tinha menos de 1 ano, assim, bem pequenininho. E a babá, assim, passando na nossa frente, e a babá deu o celular dela para bebê. Né? A gente estava ao ar livre, né? Na beira-mar, com um dia lindo de sol, muitas coisas para olhar, para observar, aprender, mas o bebê ele estava ali fixado numa tela. Aí eu e a minha amiga, a gente se olhou assim, né, uma para outra ao mesmo tempo, preocupadas. Ela, pediatra, sabendo de todos os, né, malefícios do uso tão cedo da criança. E, tadinha da criança. E a mãe em casa pensa que o filho, né, está passeando, desfrutando da paisagem, vendo pessoas, mas não, ele está ali detido numa tela de celular. Então a gente pensamos em conversar com a babá, explicando os malefícios que o uso do celular pode causar em crianças tão pequenas. Mas eu fui contida pela displicência. Na hora, eu me senti como um turbilhão de pensamentos. Receio de ser intrometida, mas ao mesmo tempo indiferente. Pensamentos pessimistas. Depois, identifiquei com mais clareza que deveria ter procurado conversar com a babá. Eu tinha em mim um propósito de bem, de querer ajudar. Muito interessante esse conceito de displicência, Simone. E agora, Lia, quais os desafios que você vive nessa arte de educar? Olá, Bruna, boa noite a todos. Então, a tarefa de criar e educar os filhos, ela é muito delicada, né? E são muitos os desafios envolvidos. Durante muito tempo, eu vivi uma dificuldade em relação ao fato de sempre achar que os meus filhos deveriam se comportar de maneira perfeita, principalmente diante dos outros. E ao longo desse estudo sobre as deficiências, eu resolvi investigar um pouquinho mais sobre essa característica minha para tentar entender um pouco melhor por que eu me comportava dessa maneira com tanta frequência. E eu percebi que querer agradar o outro é algo que me acompanha desde a minha infância. Em algumas situações durante a minha infância, eu recordei que eu atuava com desobediência em situações simples, né, durante a infância, como, por exemplo, ir à casa de uma amiga sem autorização dos meus pais, né? E na maioria das vezes isso acontecia porque eu queria agradar aos outros. E por eu não saber dizer não. Então eu acabava desobedecendo os meus pais. E principalmente, não só os meus pais, ao meu sentir. Porque no fundo eu sabia que o que os meus pais queriam era o melhor para mim, né? Mas eu mesmo assim acabava atuando com desobediência. Hoje, recordando o que eu vivi, né, eu penso
que faltou uma explicação da importância de obedecer, né? Eu sentia que era importante, mas eu não compreendia o porquê, né? Eu não entendia o valor da obediência. E o grande desafio é que a obediência, ela precisa existir, né? Isso é fato, a obediência ela precisa existir. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos amparar a criança nas suas lutas, né? Que são naturais, obviamente, para que ela atinja as suas superações e o seu desenvolvimento, né? Então, esse pensamento de querer agradar a todos, ele seguiu comigo até hoje. E eu observo isso com muita frequência na idealização em relação ao comportamento dos meus filhos, né? Então, eu idealizo uma imagem e se o comportamento da criança sai diferente daquela imagem que eu idealizei, eu me altero, né? Assim, durante muitos anos, né, quando alguém fazia alguma queixa em relação ao comportamento dos meus filhos, ou né, fazer algum comentário em relação a alguma coisa, eu acabava me descontrolando com eles, né, e agindo de maneira muito mais rude do que o necessário. E sempre corrigindo de maneira inconsciente, né? Isso que era o que mais me abalava, né? E o resultado dessas situações era sempre muito desastroso, né? Pois eu não conseguia atingir o objetivo da correção pedagógica, né? De ensinar para eles de maneira verdadeira, e ainda por cima eu ficava muito alterada internamente ao longo do dia, né? Assim como os meus pais não percebiam em mim essa dificuldade de dizer não, né, e acabaram não trabalhando isso durante a minha infância, eu também demorei para perceber como que ela influenciava até hoje na minha vida adulta, né, em diversos aspectos da minha vida, inclusive na educação dos meus filhos. Eu sei que ainda eu vou ter muitas reações dessas, né, que elas não vão simplesmente embora. Mas a logosofia ela tem me ensinado que a educação dos filhos é um processo gradual, né? É um processo e que nós devemos ir selecionando e plantando as sementinhas que nós queremos colher na criança, mas sempre com muita sabedoria, afeto e paciência. Assim, então, eu comecei a compreender que a confiança que eu vou conquistando nos meus filhos estimula ao que eles realmente devem obedecer. Então, eu busco sempre explicar a verdade com lógica, né? E dessa maneira, eles vão comprovando por eles mesmos, ao longo do tempo, a importância da obediência ao bem. E tem um ensinamento no livro, né? Nesse livro que nós estamos estudando, que é o Deficiências e Propensões do Ser Humano, onde Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, que é o autor da logosofia, ele traz assim: é imprescindível fazer a criança saber que a obediência está condicionada a princípios de disciplina e de bem. Por conseguinte, ela não deverá obediência a nada que contrarie esses princípios. É tão profundo que eu vou ler novamente. É imprescindível fazer a criança saber que a obediência está condicionada a princípios de disciplina e de bem. Por conseguinte, ela não deverá obediência a nada que contrarie esses princípios. A partir dessa experiência, eu tentei atuar, então, de maneira com que não acontecesse com os meus filhos a desobediência que acontecia comigo em alguns momentos da minha infância, levando sempre esse conceito da obediência ao bem que eu tenho aprendido aqui na logosofia. Lia, que importante ensinar as crianças, né, o porquê devem obedecer e também a que devem obedecer, que é obedecer ao bem. Muito interessante. Cassiane,
Como este estudo tem colaborado para que você encontre recursos para ajudar seus filhos? Boa noite. Eu vivo a realidade de observar nos filhos algumas das minhas características, sejam elas boas ou ruins. Às vezes eu tenho a impressão que essa criança que está sob os meus cuidados é como se fosse um espelho, refletindo meus atos, meus pensamentos e até as minhas ideias. Quando um dos meus filhos tinha 5 anos, eu vivi uma experiência que me fez recordar a criança que eu fui. Normalmente, no final do ano, a escola organiza apresentações de encerramentos para as famílias. E eis que a turma do meu filho estava preparando uma dessas atividades. Todas as crianças muito animadas, e a professora me relatou que por mais que soubesse a apresentação, não queria fazê-la de jeito nenhum. Eu até ouvi em um ensaio com a fisionomia abalada, muito triste, desconfortável com a situação, não conseguindo lutar com aquela timidez que estava se manifestando. Eu olhei para aquela criança e eu recordei das lutas que eu vivi. Muitas vezes eu ficava escondida atrás dos meus pais ou mesmo não conseguia expressar uma ideia ou um pensamento, por medo de ser julgada, por achar que o que eu pensava não tinha valor. Até muitas vezes fui rotulada de tímida. Essa mesma condição, a timidez, afetou a minha vida em muitos momentos, enquanto criança, enquanto jovem e até mesmo como adulta. Recordei que muitas vezes eu me senti incapaz de falar ou de fazer algo por medo do julgamento, por medo de me expor ou por medo de causar no outro uma impressão errada. Depois de alguns anos, já adulta, eu conheci essa ciência que me ajudou a identificar que a timidez não é algo natural e que pode ser combatida com muito estudo e paciência. O autor apresenta que essa deficiência reflete um estado de abatimento do ânimo, que inibe o ser em seu trato com os demais, prejudicando quase sempre o valor das próprias aptidões, que ficam diminuídas e até negadas pela coibição que ele experimenta tanto ao falar como ao atuar. Sabendo do quanto essa condição impactou na minha vida e estava começando a impactar na vida do meu filho, nós traçamos um propósito em família de ajudar aquela criança. Pedimos ao professor a música e ensaiamos todos os dias em casa, a família toda. Qualquer minutinho livre era dedicado a ensaiar a coreografia inteira. Pai, mãe e irmão estavam lá, ajudando aquela criança a se fortalecer e a se sentir capaz para viver aquela dificuldade com interesse. Recordei que o autor da logosofia ensina que para combater a timidez é necessária a resolução, e essa vem com o conhecimento, com a valentia e esforço. Então, chegou o tão esperado dia da apresentação. Olhei para aquele menininho que ainda estava um pouco tímido, com os olhinhos brilhando. Fiz um sinal para ele de que tudo estava bem e ele conseguiria. Ele se apresentou lindamente, seguro, sorridente e atento. E quando a atividade terminou, eu fui ao seu encontro. Ele estava visivelmente feliz e me disse que havia conseguido se superar. Muito especial essa vivência em família, essa colaboração em família. E Cassiane, como tem sido essa luta contra a timidez? Ela ainda aparece em algumas situações? Ela aparece. Em muitos momentos e situações ainda aparece timidez. É um trabalho contínuo, em mim, no meu filho. São nessas situações que eu aproveito para recordar dessa experiência. E que ele está conseguindo se superar, começando a se observar e a identificar que é capaz de mudar. E este é um recurso muito importante, o de olhar para dentro de si sem críticas. E que não tem problema falar o que pensa, sente ou suas ideias, e até mesmo se equivocar em alguns momentos. Mas que vencer a timidez é o primeiro passo para evoluirmos e nos tornarmos verdadeiros donos das nossas próprias vidas. Até hoje, nós temos um carinho muito especial pela valsa dos cavalos, pois foi uma oportunidade que todos aprendemos um pouquinho mais sobre nós mesmos. A experiência que eu vivi comigo mesma
e os resultados que eu colhi colaboram muito para ajudar os meus filhos. Agora, então, a gente vai voltar para a displicência. Simone, e você já viveu alguma experiência em que conseguiu vencer a displicência e atuar, então, com a expansão de ânimo? Então, assim, eu comecei a identificar quando a deficiência aparecia e me preparar para quando surgisse outra oportunidade. Então, foi quando eu vivi uma experiência com a professora da minha filha. É uma professora que ela precisou se afastar das aulas e veio uma professora substituta. E eu me interessei em perguntar para minha filha se ela estava sabendo o que havia acontecido. E ela me disse que não sabia, parecia que ela estava com problema de saúde. Como conhecia a professora e já havíamos até estudado juntas e criado um vínculo especial, e enviei uma mensagem afetuosa, perguntando como que ela estava, dizendo que a minha filha estava preocupada com ela, desejando melhoras. Aí ela respondeu a mensagem, agradecendo o carinho e contando o que estava se passando com ela. Estimulei minha filha a fazer um vídeo junto aos colegas da turma para enviar uma mensagem para a professora. Para fazer o movimento, falei no grupo do WhatsApp do colégio com os pais para ver o que achavam e os que manifestaram adoraram a ideia. E assim foi feito. Me senti muito feliz por fazer um bem e me interessar pelo outro. E ter a liberdade de agir, sem a pressão desta deficiência. Nessa atitude que tive frente à professora, eu penso que é um exemplo que eu estou dando para as minhas filhas, né? De interesse verdadeiro pelos outros. E também nesse estudo eu consigo ver de forma mais clara o que acontece dentro de mim e assim posso colaborar efetivamente com elas. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 15 e uma de 12. Uma é mais expansiva e a outra tem mais o temperamento parecido com o meu. E com essa investigação, eu estou conseguindo estimulá-la a ser mais expansiva. Nesse período em que estamos mais distantes fisicamente das pessoas, pergunto para ela como estão suas amigas. Se já falou com alguma, se entrou em contato, pois às vezes esperamos do outro a iniciativa. Nos acomodamos e deixamos de ampliar um vínculo. E é isso que eu vi acontecer comigo. Às vezes, esperava a iniciativa do outro, né? E agora eu posso aprender e ensinar o que eu estou estudando. E assim, em vários momentos, eu comecei a observar o que acontecia dentro de mim, cuidar que os pensamentos pessimistas que me faziam adotar posturas de indiferença, né, me tirassem a energia e me impedissem de manifestar o meu sentir, como o propósito de ampliar a minha vida na vida dos outros. Por trás de uma atitude de me recolher e não me expor, eu acabava sendo indiferente. Simone, muito importante conseguir ir vencendo essa indiferença, né? Agora, Lia, que resultados você tem observado ao ensinar sobre a importância da obediência aos seus filhos? Bruna, são muitos. Eu também tenho 2 filhos, né, um casal, e a minha mais velha tem 14 anos e está entrando na adolescência. E é uma fase, né, de muitos desafios também, assim como a infância. Eu tive uma vivência com ela que foi muito interessante. Uma vez ela me pediu para fazer as unhas no salão, como ela tinha um aniversário, né, um aniversário de 15 anos, eu permiti. E ela comentou qualquer coisa que queria pintar as unhas de preto, né. Eu, na mesma hora, assim, né, tive uma reação
falei, olha, filha, eu acho que não é uma cor adequada para você, né? Você é uma menina ainda, né? Na época ela ainda era mais novinha, não tinha 14 anos ainda. Eu falei, vamos, né, pensar em pintar de outra cor. Ela rapidamente reagiu, né, meio brava, assim, não, mas eu gosto, né? Então, eu falei, olha, então você decide, tá? Qual cor que você quer pintar, tudo bem. Aí eu deixei ela no salão, né? Fiquei aguardando, esperando até a hora que tinha terminado. Quando terminou, ela veio muito contente mostrar as unhas. E eu naquela curiosidade, assim, para saber o que tinha, como que ela tinha encaminhado e para que cor ela tinha optado, né? E aí ela mostrou as unhas de uma cor bem clarinha, um nude bem delicado, de acordo, né, com o que realmente ia ficar melhor, não só para ela, mas para a ocasião, né? E eu fiquei muito feliz, porque parece uma vivência muito simples, e são nessas vivências simples que a gente vai colhendo os elementos para ir aprendendo e ensinando também, né? Apesar dela não ter concordado num primeiro momento com a minha opinião ou com o que eu estava indicando para ela refletiu. Então, ela me ouviu, ela prestou atenção no que eu falei e ela acabou obedecendo, né? Então, foi uma vivência muito interessante, entre outras que a gente vai tendo ao longo aí desse estudo muito fantástico. Que conceito importante esse da obediência ao bem, né? Ângela, e como conhecer uma deficiência colabora nessa missão de educar? Oi, Bruna. Poxa, acho que é fundamental, né? Porque para eu conseguir educar o outro, educar um filho, eu preciso começar educando a mim mesma. Então, antes eu contei como que eu consegui identificar uma deficiência naquela experiência do supermercado, né, da ligação, que era a impulsividade. E como que a força do sentimento me ajudou também a fortalecer o pensamento que se contrapõe a essa impulsividade e a eu ser mais contida também. E cada vez mais eu percebo que esse esforço que eu faço, né, por me conhecer e por combater essas deficiências, me ajudam muito a manifestar o que eu sinto. E na educação de filhos, eu tenho entendido que essa manifestação dos sentimentos é algo muito fundamental, muito importante. Então, pensando nisso, eu estava registrando até no meu diário o que eu vivi com uma das filhas nesse período, né, de atividades virtuais, que foi uma realidade para todas as crianças. Então, eu também tenho 2 filhas e uma delas se adaptou muito bem às atividades online, mas para outra foi um desafio bastante grande. E o que eu vi era que com tantas atrações e distrações em casa, era muito difícil de estimulá-la a fazer as atividades que eram enviadas pela escola, né? E essas atividades começaram a se acumular. E eu então me organizei para sentar com ela, dediquei um tempo para ajudá-la a fazer essas atividades, porque ela ainda era menor e não conseguia ter a iniciativa para fazê-las sozinha. Mas parece que quanto mais fácil era a atividade, mais ela fazia manha e mais tinha resistência em realizar. E em alguns momentos, ela fazia uma letra assim bem rabiscada, sabe, na tarefa. E aquilo me incomodava muito, eu apagava, meio brava até, e pedia para ela fazer de novo. Mas o fato de eu fazer isso, em vez de ela fazer a letra melhor, que eu sabia que ela podia fazer, só deixava ela mais incomodada, mais irritada, mais desestimulada. E aquilo ia também estimulando em mim que eu também ficasse mais incomodada e mais irritada. Então, era assim uma bola de neve, né? E os meus recursos acabavam esgotados.
Então, muitas foram as vezes que a gente terminou o nosso tempo dedicado a fazer as atividades sem concluir, sem conseguir concluí-las, né? E eu observando que a vontade dela em fazê-las era cada vez menor. Então, aquilo começou a me preocupar até, porque eu queria muito ajudá-la, eu achava que eu estava fazendo da melhor forma, mas o resultado não estava sendo bom, né? Então, vendo que essa repercussão nela não estava sendo boa, eu recordei muito do que eu já até contei na outra experiência, de que quando as consequências não são boas, é porque o estímulo não está sendo positivo. Então, eu me perguntei, né? Bom, eu preciso mudar algo. Como que eu posso ajudá-la? E aí eu lembrei que lá no Colégio Logosófico, onde ela estuda, ela tem um ambiente de muito afeto, de muito estímulo positivo, de muita compreensão. E eu me recordei o quanto que ela se sente feliz e estimulada nesse ambiente a ser a melhor pessoa que ela pode ser, né? A ser o melhor que ela pode. Então eu pensei que eu precisava criar em casa também um ambiente semelhante àquele. Mas que esse ambiente, ele precisava primeiro estar dentro de mim. E aí que estava o grande desafio, né? Porque para eu conseguir manter esse ambiente sereno, de afeto dentro de mim, com certeza eu precisaria conter todos aqueles pensamentos de deficiência, de irritabilidade que estava presente nessa experiência quando a gente vivia antes, né, daquela forma. Então, eu me preparei para que das próximas vezes que a gente sentássemos juntas, eu já estaria atuando de uma outra forma, com outros pensamentos, né, fazendo com que esse ambiente de mais afeto estivesse presente. E aí, então, no dia seguinte desse olhar para dentro e desses propósitos, né, de estudar sobre essa experiência, ela estava do mesmo jeito, com a mesma manha, com a mesma falta de vontade, com a mesma letra rabiscada, né? Só que eu estava diferente. E aí, aquilo já não me incomodou mais. E quando eu vi ela fazendo aquela letra bem rabiscada, eu perguntei assim: amada, essa é a melhor letra que você consegue fazer agora? Aí ela me olhou até um pouco surpresa, né? Porque da outra vez a minha reação era de apagar logo e quase brigar com ela. Aí ela me olhou surpresa, eu falei assim, porque se essa for a melhor letra que tu podes fazer agora, então pode deixar assim, a mamãe não vai apagar. E essas palavras foram um estímulo que ela precisava, e porque eu estava respeitando a condição dela naquele momento, né? E não só respeitando, mas eu estava estimulando ela a querer fazer o melhor que ela pudesse. Porque tanto eu como ela, a gente sabia do que ela era capaz. E então foi muito bonito assim de ver que aqueles pensamentos, né, de manha, de falta de vontade, não foram mais encontrando o ambiente para se manifestar. E essas tarefas, essas atividades começaram a ser vividas com muito mais alegria. E então, a cada conquista, a gente comemorava, né, escrevendo bilhetinhos com essas superações. E ela tem uma casinha, uma caixinha, que ela guarda esses bilhetinhos das superações. E essa vivência, né, com ela me fez comprovar uma vez mais que quando as minhas palavras e as minhas ações estão impregnadas de bem, de afeto, elas constroem e unem os seres, né? Muito diferente quando elas são movidas pelo mal. Grata, Bruna. Grata, Ângela. Quantos recursos extraídos das experiências, né, que podemos levar para a vida? E me faz pensar como é importante o estudo das deficiências.
A gente precisa de muita valentia para olhar para dentro e descobrir coisas que não são tão boas em nós. Só que logo vem uma alegria muito grande, porque é só assim, descobrindo essas deficiências, que a gente consegue ser melhores, né, seres humanos, melhores pais. E esse livro, Deficiências e Propensões do Ser Humano, tem sido assim uma bússola nesse caminho para nos tornarmos melhores. Agora, para os que ficaram interessados em saber mais sobre a logosofia, a Fundação Logosófica oferece um curso gratuito de formação para explicar melhor os objetivos da logosofia, o seu método e também as suas técnicas na busca da superação humana. Esse curso tem de 3 a 4 reuniões, de 1 hora de duração cada, sendo uma reunião por semana, em horário que pode ser combinado com quem vai entrar em contato, né? São reuniões individuais, virtuais, e que poderão tirar as dúvidas com o estudante de logosofia. Então, para quem ficou interessado, pode se inscrever no formulário que está no chat do YouTube e também pelo QR Code, que ficará disponível por alguns minutos agora, né? Onde precisa apenas informar um nome e uma forma de contato. Na plataforma também logosofia.org.br, vocês encontrarão diversos temas que podem pesquisar. Eles estão lá em forma de artigos, vídeos, podcasts, palestras, e tem também todos os livros da bibliografia logosófica, de autoria do próprio autor, que é Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. Tem, inclusive, esse livro, Deficiências e Propensões do Ser Humano, e todos eles podem ser baixados gratuitamente. Esperamos que todos vocês tenham extraído muitos elementos que possam ajudá-los nessa nobre tarefa que é educar os filhos. Agradecemos a presença e que tenham todos uma boa noite. Boa noite, muito grata. Tchau, tchau.